Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, ouvintes, nós constatamos, à luz da palavra, que existem duas classes de salvos entre os gentios. Não adianta nós discutirmos ao contrário. Isso é a Bíblia, é Deus, é decreto divino. Veja Apocalipse, está escrito: bem-aventurados aqueles que fazem parte e participam da primeira ressurreição. Agora, nós compreendemos perfeitamente o que diz ali, mas não por uma interpretação, mas pela revelação. Porque os homens têm a Escritura e têm a história. Você vê que a história não falha. Isso é no conhecimento de qualquer ala. A história é a história. Agora, eles associam a Escritura com a história e a interpretação. Mas Deus faz diferente. Ele usa aqui a Escritura, em primeiro plano a sua palavra, a história confirma o que havia de acontecer, como os 3 selos primeiros são história. O 4º selo nós estamos em pleno cumprimento dele. Culminará com o arrebatamento, com o rapto da noiva. O que acontece simultaneamente com a primeira ressurreição. Isso é antecedido pelo alarido, voz de arcanjo e logo trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então haverá a ressurreição, a primeira ressurreição. Nós que estamos vivos seremos transformados
iremos ao encontro do Senhor nos ares. Mas há aqueles que, mesmo salvos, continuarão dormindo para o mundo, estando, porém, na sexta dimensão. Fixe nisso. Não há sono de alma. O crente dorme no Senhor, mas em relação ao mundo. Existe uma historiazinha da águia, do ovo da águia. Isso para nós continuarmos sobre essas duas classes e, ao mesmo tempo, estamos vendo as duas naturezas. Nós estamos vendo Romanos 7. Nós estamos vendo aí o perdão, o simples perdão, mas aquilo está ali. Estamos vendo a justificação, justificado. Isso é só diante de Deus. Agora, continuando essa história da águia, é uma aplicação, mas muito perfeita, como a do porquinho. Você viu, não tem porquinho grande, porquinho pequeno, que tenha natureza diferente do que gostar da lama. Não tem cachorro grande, cachorro pequeno, se não tem aquela natureza imoral dentro de casa, essa mistura. Cachorro é no mato, é para vigiar, é lá para lá, né, em cima de cama, não. Mas essa beijação, essa coisa toda, isso tudo é proibido na Bíblia Sagrada. Mas a natureza do cão é esta, tanto do pequenininho como do grande. Para começar, ele, como coiote, que é instrumento de sessões licenciosas em boates internacionais. Então, o que acontece? É um ser imoral. É um dos animais mais imorais que existe no seu acasalamento. Aí dentro de casa, com moças, com esposa, filhas, crianças e coisa assim por diante. É uma representação perfeita do que está acontecendo com a humanidade. Porque se entregou à sua natureza. O cão é dirigido pela sua natureza, de voltar ao vômito. E não importa se ele é pequenês, se ele é um fila enorme. A sua natureza é esta. Agora vem a da águia. Todos vocês devem conhecer essa ilustração. É a historinha. Então diz que aquele velho granjeiro colocou um ovo de águia para uma galinha chocar. Isso porque ele não tinha ovos suficientes de galinha, um número suficiente, e ele encontrou um ovo de águia e colocou debaixo dela. Agora você sabe que aquilo é questão do calor. Podia ser de pata, podia ser de anu preto, anu branco, podia ser de canarinho, o que fosse. É uma lei, é do calor. Se você põe ali uma galinha com uma dúzia de ovos, cuja galinha nunca andou com o galo, então, na linguagem popular, esse ovo não tem gala, por isso vai ser aquela podridão ao passar os 21 dias. Por quê? Não tem vida, não andou com o macho. Mas é uma lei, ela choca, ela esquenta. Então existe essa lei natural de trazer filhos de Deus. O sistema organizacional, ele esquenta. Agora depende da natureza do que está debaixo, que está lá dentro. Se é pintainho, vai nascer pintainho. Se é ovo sem gala, como diz assim popularmente, quer dizer que ela nunca andou com o macho. Não foi vida, não tem gens. Esse perece, já está morto em si, não existe vida nele, nunca existiu. Agora, tem aqueles que têm vida, mas de acordo com a natureza do macho, de sua procedência. E aquele ovo tinha procedido de uma natureza de águia. Mas, por certo, pela lei natural, ele viria à luz debaixo de uma galinha. Porque ela tem o mesmo sistema, ela é uma ave de penas e esquenta, faz o mesmo processo da águia. Você vai comparando isso espiritualmente. O certo é que nasceu a águia
e parecia aquela coisa mais ridícula que aqueles pintainhos jamais haviam visto. A águiazinha o seguia e a galinha dizia croque, croque, croque. Onde ela vai é croque, é clube, é moda e assim por diante. A águiazinha dizia, eu não sei a que se assemelha o som dessa coisa. Eu não estou entendendo o que significa esse croque, croque, croque. Mas de todas as maneiras eu tenho que seguir, porque afinal de contas eu nasci aqui dentro. Eu conheci, foi aqui dentro. Rebeca tinha que ficar dentro da casa dos pais dela, do sistema que ela nasceu, até que o mensageiro chegou. Aí ela saiu ao encontro do noivo. E você não vai pensar que essa saída se refere à hora de subir, ao encontrar o Senhor nos ares. Não, não. Essa saída começa aqui na natureza espiritual, na reconciliação através da palavra revelada, através da mensagem do dia. Isso aconteceu em cada era passada, na era de Lutero, na era de John Wesley, na era dos 12 espirituais. E agora, você queira ou não queira, nós temos uma outra era, uma outra mensagem. Se houvesse tempo, daqui uns anos, então alguém iria dizer, bem que, né? E como a hiena come o resto, então elas vêm comer. Você não vê quem prendeu os pentecostais, matou os pentecostais, agora estão falando em língua? Está aí com o movimento carismático? Então é assim, depois que o maná apodrece, que não dá mais vida, então eles vêm comer. Agora, o que a galinha faz? É ciscar. É ciscar e começar a ciscar a vida de um, a vida de outro. E nós temos muitas galinhas dentro da mensagem também, que só vive ciscando a vida dos outros. Olha, a igreja não tem defeito, não é pelos seus problemas pessoais. Não é isso, não. O defeito da igreja é o bicho por dentro, não é a bicada do sabiá por fora que estraga a fruta. Ela tem que ser bicada. Agora, o bicho por dentro, a doutrina mãe que vem lá do inferno de Nicéia, você tem que sair dela. Mas você não tem que mudar de igreja por causa de problemas pessoais, fraquezas de pessoas. Então, mas existem aqueles que vivem ciscando como galinha. Eles, para começar, são galinhas, vivem ciscando com o seu croque, 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 qualquer encontrozinho que tem, encontra um companheiro ali, é só cisco, só bichinhos da vida dos outros. Isto é muito bom examinar isso, porque isso está mostrando que tipo de natureza nós temos. E tem aquele famoso chamado, aquele cuidado de estar aí na sua casa, visitar a pessoa na hora mais difícil. Você lembra que quando Deus não quis falar com o profeta, fechou a cortina para ele, na hora que ele mais precisava de Deus? Então ele disse, seria exatamente a hora que o diabo viria me visitar, né? Viria trabalhar. É onde eles aparecem. Una-se conosco. E vem para cá. E aquele carinho todo, aquela atenção toda. O pastor vai na frente do rebanho. Vai lá no Oriente e veja como eles guiam um rebanho de ovelhas. Ele vai na frente. Agora o pastor de cabras tem que ficar atrás. Gritando de cá, gritando de lá. Com a vara bate de cá, bate de lá. Mas de ovelhas não, ele vai na frente, nem olha para trás. Mas o que acontece? Aquela águia simplesmente tinha que seguir, tinha que estar naquele sistema. Não combinava com a sua natureza. Ela estranhava aquilo. Ela simplesmente tinha que tragar aquilo. Você viu a história daquele homem que ficou canceroso? Adquiriu um câncer no pulmão por trabalhar com um amigo muitos anos no mesmo escritório. Ele nunca fumou. Fumou através do amigo.
Porque você sabe que o fumante não respeita a vida dele nem a dos outros. Então adquire esse câncer inalando a fumaça de quem fuma. Mesmo quem não fuma pode ter um câncer causado pela nicotina, pela fumaça do cigarro. Isso foi provado cientificamente. Então você chega num banco, o fumante chega, põe a mão lá, abre os braços assim, com um cigarro entre os dedos, aqui vem no seu nariz. Ele não está vendo. Ele está com aquela natureza daquele bichinho que a moça cuidava. Ele está todo enfeitadinho, está cheiroso até. E a igreja está passando a mão na cabeça dele. Isso é certo. E é o croque de cá e o croque de lá, e a águiazinha, ela não sabia como fazer aquilo, porque era tudo diferente à sua natureza. Mas o que aconteceu? Que coisa linda! Um dia, a mãe águia, ela soube que havia botado 2 ovos, ela sabia. Então ela começou a procurar por aquele outro ovo. Voou ao redor buscando, como o grande Espírito Santo está fazendo agora. Tem feito nesta era. Engraçado, nós tínhamos uma amiga, saudosa amiga Batista, no centro de Goiânia, e ela sempre ouvia os nossos programas. Ela me chamava pelo nome mesmo, Joaquim. Ela diz: olha, Joaquim, eu já disse isso para o meu pastor, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Menino não faz isso. E você vai assim, coisa... Ela disse assim, olha, tiveram uma visão numa reunião de oração, é aquela reunião de oração, para escolher casamento, profecia, assim diz o Senhor, eis, né? Então, ela disse, eles viram um pássaro escuro, assim, uma coisa muito grande, aquelas garras grandes, e por cima do tabernáculo, lá na sua igreja, Joaquim. A irmã Cotinha, saudosa irmã Cotinha, que Deus a tenha, não é? Ela me contou essa visão que tiveram nessa reunião de avivamento, de renovados. E eu não entendi aquilo, falei, pois bem, mas daí uns tempos, não muito tempo, Deus cruzou o caminho da minha fama, do meu progresso, da minha carreira, do meu caminho de Damasco, com a mensagem do profeta desta era. Agora sim eu entendi qual foi o pássaro que eles viram sobre o tabernáculo. Foi a águia. É a águia. Glória a Deus. Que pássaro feio, hein? Principalmente de noite. E como os esquilos têm pavor daquilo. Um esquilo Shirleya precisa ver. Ele tem verdadeiro pavor da águia. Ele não gosta da águia. Ele procura tudo contra a águia. Ele Shirleya ali, insulta e esconde. Mas aquela águia, o grande Espírito Santo veio um dia sobre aquele galinheiro, sobre aquele sistema que havia chocado, que havia dado a luz para ela. Ela olhou ali para baixo e viu o seu bebê todo desagunçado, sentindo mal com aquelas minhocas, com aquela coisa de ciscar, com aquele rock evangélico, com aquela moda terrível, aquele desfile de moda, e aquela coisa toda, e aquelas interpretações, aquelas 3 pessoas distintas de Roma, aquele batismo nos títulos, essa coisa toda. Então a mãe gritou. Veja, a mãe gritou, sai dela, sai dela, venha, você não é daí, você é minha. Bate asas. Como que eu vou fazer, mamãe? Que jeito que eu saio daqui? Você quer um modo? É só você dizer assim, olha, Deus enviou um profeta nesta era, e eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo apostólico. Me mostra um batismo nos títulos na Bíblia.
logo, logo você terá que alçar voo. É só mostrar a palavra. Mostre suas penas. Creia nas suas penas. Creia na sua predestinação. Creia nessa natureza que Deus te deu. O que uma galinha pode fazer? Ela pode saltar num muro apenas, num galho de árvore. Essa é uma comparação do natural com o espiritual. Isso é verdade. Não se trata de pessoas. Mas a Bíblia ilustra, é assim, usando as coisas naturais, animais, aves. O próprio Deus se manifesta em forma de cordeiro, de pomba, de leão. Ora sim, isso é muito bom. Eu sei que isso causa gozo. Você acha que aquele grito daquela águia mãe causou gozo para aquela galinha? O galo logo raiou de lá. Ah, cuidado com isso, é falso. Ah, isso é gavião, cuidado com essa ave. Isso é um monstro, isso é falso profeta. Ah, ele está ali para isso, ele está desempenhando o seu papel. Isso é verdade, ele está no posto do seu dever. É dever dele fazer isso, rosnar, avisar. Tem uma águia aí por cima, cuidado com isso. Mas a filha da águia, a águiazinha, o casamento de natureza, queria exatamente aquilo, quer exatamente essa mensagem, quer exatamente isso. Então a mãe disse: filha, de todos os modos você não pertence a esse grupo. Você me pertence, você é minha. Então ela disse: mamãe, isso soa real. Como eu vou sair disso aqui? Ora, já te dei a receita. Procura a Rebeca como que ela sairia do sistema de seu pai e de sua mãe. Era seguindo o mensageiro. Como eu vou sair disso aqui? Você não vê quando Maria Madalena ouviu a voz de Jesus? Onde ela estava? Você não vê quando Pedro escutou: segue-me, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz, e elas me seguem. Elas me seguem. Assim diz o Senhor. Eu sei que isso é desagradável, eu sei que isso é irritante, eu sei que isso é uma agressão até para os sistemas. Isso foi uma agressão para mim. Eu relutei, eu nunca fui uma peninha voando por aí. Eu fui criado numa igreja tradicional, nasci no Evangelho, uma igreja de boas pessoas, de missionários, de reverendos. Isso não soou agradável, mas logo eu entendi, milhares têm entendido por esse mundo todo. Não é só no Brasil, é na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, em todas as partes do mundo. Meu ouvinte, minha águia de Deus, Deus te abençoe. Essa é a grande bênção da sua natureza, você ouvir a sua voz e sair ao encontro do noivo. Eis o noivo, sair ao encontro. Amém. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue,
bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que o possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios crescem, nos conduzirá. ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que o possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor.